que eu vou explicar neste vídeo provavelmente não apareceu em outros vídeos até agora. Tem mais de 100 vídeos neste canal, mas curiosamente esse assunto ainda não foi tratado aqui. Eu me refiro, como o título já sugere, eu me refiro a modos particulares de ensinar o yoga, mais especificamente o meu modo de ensinar o yoga, o meu modo de entender e transmitir o yoga. Eu não tenho falado disso neste canal, basicamente porque, como vocês já devem ter me ouvido explicar antes, eu não acredito em formas pessoais de transmitir e de perpetuar o yoga. Eu não acredito em personalização do yoga. Como eu expliquei em outros momentos aqui neste canal, eu estou aqui principalmente como um transmissor de um conhecimento que foi passado para mim pelo meu mestre. Meu objetivo principal aqui neste canal é ser um perpetuador deste conhecimento. Claro que não tão fiel quanto seria necessário, porque afinal de contas eu não sou formalmente iniciado na tradição tântrica que deu origem ao yoga, mais especificamente ao Hatha Yoga, mas dentro daquilo que me é possível, dentro daquilo que me foi confiado, do conhecimento que me foi confiado, eu procuro transmitir esse conhecimento da melhor forma possível. Mas eu sei também, e os meus alunos já me ouviram falar disso, eu sei também que é inevitável que ao transmitir o yoga, o professor, o instrutor, o mentor, o guru yogi, coloque um pouquinho da sua personalidade, um pouquinho do seu entendimento particular. E é basicamente disso que eu vou falar neste vídeo. Qual é o meu entendimento do yoga? Eu procuro entender o yoga e procuro ensinar o yoga da forma como os mestres entendem e ensinam, como um meio de libertação, como um caminho de libertação. Isso implica que ao realizar yoga exista um elemento prático, um elemento técnico fortíssimo que é o cerne de tudo o que se faz no yoga. Esse elemento é a meditação. Uma vez que se estabeleça esse entendimento, uma vez que isso fique muito claro para o praticante, é muito fácil você organizar o conhecimento que você vai acumulando. Então, se você tem clareza em relação a esse eixo, a esse cerne que é a meditação, fica muito fácil você estabelecer uma prática condicionada por esse eixo, por esse centro, por esse núcleo forte que é a própria meditação. O contrário também é verdadeiro. Se você não tem esse núcleo bem definido, esse núcleo claro, consequentemente a sua prática vai ficar uma porcaria. Por quê? Você vai fazer coisas por motivos os mais variados, sem ter noção de por que você está fazendo isso, qual a finalidade desse emaranhado de técnicas que você vai acumulando ao longo da vida, que é basicamente o que a gente vê nos sistemas ocidentais, nos sistemas modernos. A gente vê práticas de yoga que são todas elas pautadas pela prática postural, e a prática postural ela pode ser e tem sido de fato abordada por vários aspectos que não têm relação com o yoga. Por exemplo, a performance corporal, como alongamento, força, como saúde, bem-estar, conforto, perfeição ergonômica, enfim, são inúmeros aspectos que têm condicionado essa prática desse yoga moderno. Como eu já expliquei em outros vídeos, nem vale muito a pena chamar isso de yoga, né? Mas é o que popularmente é chamado de yoga e que não tem relação com aquilo que é o yoga de fato, basicamente porque no centro dessas práticas a gente não encontra a meditação. A meditação aparece nessas práticas ocasionalmente como se fosse um bônus, né? Como se fosse um prêmio, né, para pessoas que decidiram se dedicar um pouquinho mais. E aí o professor vai, faz uma aula um pouquinho mais longa e lá no finalzinho ele acrescenta ali, reserva 5 ou 10 minutos de silêncio, né, como forma de expor seus alunos
a uma experiência diferente daquela que é simplesmente a prática postural. Então eu entendo, pratico e transmito o yoga tendo como ponto de partida, tendo como objetivo, tendo como norte a meditação. Se a meditação não está ali como o norte de tudo o que se faz, simplesmente não faz sentido falar que aquilo é yoga. Ao mesmo tempo, muitos alunos me procuram, né? Muitas pessoas me procuram para aulas, para orientações, para atendimentos, com interesses no aprimoramento técnico. E aqui eu falo especificamente das técnicas do Hatha Yoga, que, embora não sejam talvez tão complexas quanto as técnicas dos sistemas modernos e tão volumosas como as técnicas dos sistemas modernos, abrindo um parênteses aqui, né, vocês encontram com relativa facilidade manuais de práticas posturais com 200, 300, 400, 500, às vezes 1000, às vezes mais do que 1000 posturas. Um exemplo bastante famoso é o do prontuário de yoga do professor De Rose, que ele produziu nos anos 70, se não me engano, na década de 70, que é um livro bem grosso, que tem mais de 2000 posturas, mas você vai ver a compilação de posturas que o professor De Rose elaborou. É uma coisa muito esquisita, porque a pessoa às vezes está com a mão assim, é uma postura, está com a mão assim, é outra postura, está com a mão assim, é outra postura, dentro de uma mesma postura que seria, sei lá, Trikonasana, por exemplo, né? Então são inúmeras variações que vão agigantando esse número de posturas até chegar nas 2000 posturas. Fecha parênteses, né? Isso é muito diferente daquilo que a tradição ensina, né? No caso do Hatha Yoga, você tem 84 posturas que são consideradas tradicionais, que são consideradas clássicas. E mesmo nesse conjunto de 84 posturas, eu pessoalmente não considero que seja essencial dominar todas elas, a não ser que você tenha objetivos além de se tornar um yogi. Muitas pessoas têm o desejo de se tornar professor, de se tornar um profissional do yoga, trabalhar com isso, né, atuar profissionalmente como transmissor do yoga. Isso muda um pouquinho de figura essa relação que a pessoa tem que estabelecer com esses 84 asanas clássicos, tradicionais do Hatha Yoga. Mas, se não é o seu caso, se você não tem pretensões profissionais, se você não quer ter o yoga como uma carreira, né, como um meio de apresentar-se socialmente, né, você se insere na sociedade como professor de yoga. Se não é esse seu caso, realmente não é necessário você dominar os 84 asanas, porque o seu foco não é o preparo técnico, o seu foco é realizar yoga, é tornar-se um yogi. E se o seu foco é tornar-se um yogi, vamos seguir adiante. Você vai desenvolver a sua prática de asanas, a sua prática postural, com o objetivo de meditar. Logo, não é necessário você realmente realizar os 84 asanas, não é necessário você dominar todos esses asanas, é necessário que você tenha um repertório adequado de asanas que vão trazer para você o preparo físico, respiratório, prânico, para seguir adiante. E quando eu falo seguir adiante, eu estou aqui me referindo a Chaturanga Sadhana, aos 4 passos do Hatha Yoga. Qual é o passo seguinte? É Pranayama. Um dos objetivos dos asanas é preparar o indivíduo para a realização do próximo passo, que é Pranayama. Inclusive, um outro parênteses importante aqui, eu explico detalhadamente as funções dos asanas no meu aulão sobre asanas. O link está no primeiro comentário fixado e também na descrição deste vídeo. Deem uma olhada no meu aulão, quem tiver interesse, quem tiver dúvidas, deixe no comentário. Mas neste aulão eu explico detalhadamente os asanas, o que são os asanas, como eles devem ser praticados
E, como eu disse, fechando parênteses, um dos principais objetivos dos asanas é produzir o preparo para realizar pranayamas. Uma vez que você entre nos pranayamas, você vai se deparar com dois conjuntos de pranayamas. Os pranayamas de doshas, que são os pranayamas que têm como objetivo equilibrar os doshas, equilibrar a saúde, produzir saúde efetivamente, e os pranayamas de meditação, que são os dhyana pranayama. Os pranayamas de dosha eu recomendo realizar apenas sob orientação, porque eles dependem de um entendimento aprofundado do seu dosha, ou seja, qual é o seu perfil de saúde, qual é a sua condição de saúde, quais desequilíbrios você apresenta, o que é necessário equilibrar no seu corpo, na sua mente. E aí são recomendados alguns pranayamas que vão produzir esse equilíbrio da saúde em nível prânico, em nível energético. Já os pranayamas de meditação, eles são os mais importantes, porque você tem aquele centro, aquele núcleo forte pautando toda a sua prática. Você quer meditar, você quer efetivamente realizar yoga, então você vai colocar maior ênfase nos pranayamas de meditação, que são justamente os pranayamas que eu mais recomendo para os meus alunos. Mesmo aqueles que não tiveram contato ainda com o conjunto completo das técnicas de pranayamas, tanto os de doshas como os pranayamas de meditação, os dhyana pranayama, eu recomendo sempre realizar um ou outro, né, às vezes um ou dois apenas, pranayamas de meditação, que é uma forma da pessoa estabelecer um contato com os pranayamas, tendo em vista a realização da meditação. Uma função importante dos pranayamas é preparar o indivíduo, o corpo, a mente, a respiração, para a realização dos mudras. E aqui é muito importante lembrar do seguinte: mudra no Hatha Yoga não é mudra de mão, não é ficar fazendo namastê, enfim, entrelaçando as mãos de formas específicas. Não são os gestos manuais, não são as posições feitas com as mãos. Mudra no Hatha Yoga é um conjunto de técnicas muito especiais, muito poderosas, que tem como objetivo produzir a movimentação do prana pela linha central do corpo, pela linha central do corpo energético, atravessando, fazendo com que essa energia atravesse os chakras, e ao atravessar os chakras, eles são desbloqueados. E por meio do desbloqueio dos asanas é produzida a iluminação, é produzida a paz, que realmente é importante no yoga e na meditação, consequentemente. Em outras palavras, os mudras foram feitos para que a pessoa consiga meditar, assim como os pranayamas, assim como os asanas. Só para citar um exemplo, né, um mudra muito famoso, que muita gente chama de asana erroneamente, é o Viparita Karani, que são as inversões. Essas inversões podem ser realizadas em posturas variadas de inversão, como por exemplo o Sirshasana, mas é um mudra, não é um asana. Tem um nome de asana porque, enfim, a postura que é utilizada tem esse nome, né? O asana tem esse nome. É possível realizar aquilo como asana? É possível realizar como asana, mas tradicionalmente é o mudra conhecido como Viparita Karani Mudra. Existe um vídeo meu em que eu falo justamente das inversões e eu recomendo fortemente que ninguém faça inversão sem ter esse preparo de asanas e de pranayamas. E, idealmente, que se tenha orientação de alguém experiente, de um guru yogi de preferência, de um hatha yogi, de um professor de hatha yoga, para que se possa realizar a inversão como a inversão de fato é no yoga, que é um mudra. O quarto e último passo do Hatha Yoga é o Laya. São técnicas bastante especiais
de sutilização da percepção, de proximidade com o som do silêncio. Eu sei que pode ser, essa expressão ela soa muito paradoxal, mas é mais ou menos isso que acontece na realização de layas, que é o último conjunto de técnicas da Chaturanga Sadhana, como eu disse. Eu não vou falar muito dos layas aqui, porque são técnicas muito especiais, muito avançadas dentro da Chaturanga Sadhana e que exigem obrigatoriamente, talvez até mais do que os três conjuntos de técnicas anteriores, exigem acompanhamento de um guru. Então, deixa os layas de fora. É suficiente dizer aqui que quem olha de fora alguém realizando laya vai ver apenas uma pessoa meditando, uma pessoa sentada em silêncio de olhos fechados. Mas internamente tem um monte de coisas que estão sendo feitas e que estão acontecendo, que é justamente o efeito buscado pela realização dos layas. Como eu disse antes, a Chaturanga Sadhana, o Hatha Yoga, o corpo técnico do Hatha Yoga, tem como propósito levar a pessoa à meditação. Ao mesmo tempo, durante a realização de cada conjunto de técnicas, asana, pranayama, mudra, laya, a meditação continua acontecendo. Por exemplo, você realiza asana com o objetivo de se aprimorar para meditar, com o objetivo de realizar o conjunto de técnicas seguinte, que é pranayama. Só que, quando você realiza asana, toda a tua energia, tua disposição tem que estar na meditação. E o seu foco prático, o seu foco metodológico, disciplinar, tem que ser a meditação também. Ou seja, você medita ao realizar a asana e você realiza a asana visando intensificar cada vez mais a sua prática de meditação. Por quê? Como eu disse no começo, a meditação é o centro de tudo. O mesmo vale para pranayama, para mudra, para laya, para qualquer técnica que você vá realizar na sua prática de yoga. Todas as técnicas são pautadas pela meditação. Elas, ao mesmo tempo, visam colocar a pessoa em meditação e visam tornar a pessoa cada vez mais preparada para meditar. Eu acho que essa parte da meditação está clara, né? O quão importante é a meditação no yoga. Paralelamente a isso, outra recomendação que eu sempre passo para os meus alunos, nas mentorias, nos atendimentos, está relacionada à autoobservação, Sarvadarshan. Tem um vídeo meu em que eu falo sobre Sarvadarshan, né, e eu destaco Sarvadarshan como uma prática, talvez uma das práticas mais importantes dos yogis. Por quê? É o momento de realizar o yoga sem realizar uma técnica específica. Que é outra pergunta que muitos alunos meus me fazem. Como eu posso praticar yoga a qualquer momento? Ou, dito de outra forma, elaborado de outra forma essa dúvida. Yoga é simplesmente sentar e realizar as técnicas? O yoga é isso? Ou o yoga é fazer as posturas, fazer os exercícios respiratórios e praticar meditação e acabou? O yoga se encerra nisso, nesse corpo técnico, nessa disciplina técnica? E a resposta é não. O yoga, ele é feito para a vida toda. Ele é feito para você viver melhor. E se você se desconecta do yoga em algum momento do seu dia, você, enfim, não apenas está deixando de realizar yoga, mas também está se distanciando daqueles frutos que o yoga pode proporcionar na sua vida. É o tal do yoga fora do tapetinho. Essa expressão é bastante ruim, principalmente porque ela tem sido muito mal utilizada por professores modernos, professores que se dedicam a ensinar os sistemas modernos, como forma de trazer para a sua vida yamas e niyamas, que são os fundamentos comportamentais do yoga. Lá no comecinho do yoga clássico,
vocês se deparam com ensinamentos relacionados a yamas e niyamas. Algumas pessoas erroneamente chamam isso de princípios éticos e morais do yoga. Não tem quase nada de ética e moral nesses elementos conceituais, mas as pessoas gostam de interpretar esses fundamentos, esses princípios, como princípios éticos e morais e transformar isso numa espécie de regulamento, uma espécie de mandamentos do yoga e usar isso como base para construir uma prática fora do tapetinho. Por exemplo, eu não vou comer carne porque carne é uma forma de você cometer violência contra outros seres vivos e ao comer carne você viola um desses princípios que é a ahimsa, que é o princípio da não violência. Então, como eu quero realizar a ahimsa, como eu quero ser não violento, então eu não vou comer carne. Então, um princípio comportamental, em outro momento eu posso explicar melhor mais profundamente yamas e niyamas. Tem alguns vídeos meus em que eu já expliquei isso, mas, enfim, neste momento é suficiente explicar só isso. Você toma um desses princípios como uma regra de comportamento, como e eleva isso a uma questão moral, como se fosse imoral comer carne. Toda essa leitura, né, desses princípios comportamentais do yoga, toda essa leitura é equivocada. Então, o que é realmente esse yoga fora do tapetinho? É você preservar a atitude meditativa, mesmo que você não esteja sentado em meditação. O que é realizar a atitude meditativa sem se sentar para praticar meditação? É você se manter consciente de quem você é, você manter a atitude contemplativa em relação a você e em relação ao mundo ao redor, e principalmente preservar a serenidade durante essa atitude contemplativa. Manter-se como observador de tudo que acontece. Sarvadarshan é basicamente isso. A auto-observação, que naturalmente envolve também observar o que rodeia esse eu que está observando tudo. E a partir de Sarvadarshan, você consegue aprofundar aquele processo que é tão importante, que é o de desidentificação em relação a tudo que você pode observar. Porque a auto-observação não tem outra função senão levar você à desidentificação. Fazer com que você perceba quem você realmente é, ao ponto de tomar consciência de que você não é um corpo, você não é uma mente, você não é um smartphone que você pode manusear no seu dia a dia, você não é a sua profissão, você não é o seu papel dentro de uma família. Todas essas coisas são elementos que você vai colecionando ao longo da vida, que você vai acumulando ao longo da vida, única e exclusivamente por necessidades práticas, para que você consiga ter uma existência confortável, segura, tranquila neste mundo que é físico, que é material, que é palpável. Mas a sua busca é no sentido de ir além dessas coisas. Entender quem você realmente é quando você tira essa mochila das costas, essa mochila em que você carrega todas essas coisas que eu mencionei. Quando você remove a sua condição corporal, a sua condição de saúde, a sua condição, o seu papel profissional, o seu papel social, o seu papel familiar, a roupa que você veste, as ideias que você se acostumou a carregar. E esse exercício de autoobservação, que é o genuíno yoga fora do tapetinho,
é o que vai possibilitar esse retirar a mochila e se perguntar: quem sou eu? Esse é o yoga fora do tapetinho. Essa é mais ou menos a síntese do que eu costumo ensinar para os meus alunos. Claro que vai muito além disso. Nas aulas, nas mentorias, nos atendimentos que eu faço, avanço muito mais com eles, porque afinal de contas o ensino ele só faz sentido quando ele é personalizado, quando ele visa a busca que a pessoa está realizando. Tenho alunos que me procuram, que têm a intenção de aprimorar o seu modo de praticar yoga, que já têm uma certa experiência. Tenho alunos que estão começando agora, que estão se aperfeiçoando. Tenho alunos que são professores, que querem se aprimorar como professores. Então, o ensinamento ele precisa variar um pouquinho em função dessas necessidades. Mas o cerne do que eu ensino é basicamente isso. A meditação como centro, a prática técnica que está sempre atenta a esse centro, a esse núcleo que é a própria meditação, o exercício constante da autoobservação, quando você não está praticando as técnicas, quando você não está praticando a meditação, tudo com o propósito de abrir o yoga tal como ele realmente tem sido desde sua origem. Claro que orientações técnicas precisam ser passadas, claro que sim, porque, como eu disse, existe uma parte desse conhecimento que é o conhecimento técnico. E é por meio do conhecimento técnico que muita coisa se realiza. Você não vai simplesmente parar, sentar e ficar meditando o tempo todo. O Hatha Yoga se propõe a potencializar a meditação, a acelerar a meditação por meio das técnicas. Então as técnicas são importantes. Mas uma vez que se entenda o lugar específico das técnicas dentro da prática do yoga, tanto a prática apenas da meditação como a prática da autoobservação, as técnicas participam disso o tempo todo e têm o seu momento e o seu lugar para serem realizadas. Mas sempre, sempre, sempre a meditação está ali, como ponto de partida, como núcleo, como objetivo, como norte. E é por meio da meditação que você vai atingir o ponto mais alto, que é a própria libertação.